ano, que foi quando eu conheci a Oba e a Mobfog. Eu estava no 9º ano e o meu professor falou, olha, por que você não faz um foguete? E aquela ideia na minha cabeça, nossa, fazer um foguete? Como que funciona? Será que dá para fazer um foguete mesmo? Ele vai voar? Eu não fazia ideia de como funcionava, aquilo me chamou bastante atenção e surgiu aquela vontade de pelo menos tentar fazer. E daí a primeira vez que eu fiz, e esse daqui é o primeiro foguete que eu fiz na minha vida, então se colocar aí, esse daqui é o primeiro foguete que eu fiz na minha vida, pessoal. Se vocês olharem a foto depois, a gente mostra de novo, o foguete daquela foto é esse daqui, tá? Então se vocês olharem a construção dele, não era a melhor coisa do mundo não, tava cheio de remenda aqui, as fitas estavam mal coladas, tava tudo torto aqui, as aletas do foguete, as asas, né? Mas eu fiz e consegui, e esse foguete voou 110 metros. E isso já foi uma distância assim que minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, algo que eu construí voou 110 metros. Que negócio incrível. E a partir dali eu me apaixonei e nunca mais parei de lançar foguete. Então no 9º ano, essa foi minha primeira experiência. Na época, 110 metros renderam uma medalha de bronze. E eu também estudei para Oba. E aí já vem uma das grandes dicas para estudar para Oba. Existe um aplicativo, tanto para qualquer celular, se você entrar lá e procurar simulado Oba, vai aparecer um aplicativo com questões. E naquela época já, há vários anos atrás, eu baixei esse aplicativo e comecei um mês antes da Oba, assim, mais ou menos esses 26 dias que vocês têm, a fazer questões todo dia. Então eu estava ali de bobeira, ia numa padaria, em algum lugar, tinha um tempinho, começava a fazer questão. Naquele ano eu cheguei a fazer a maioria das questões que a Oba tinha disponível, então eu fui para várias provas anteriores, e só de fazer o simulado Oba, eu acabei conseguindo uma medalha de ouro. Eu tirei 9,75 na prova. Então aquilo para mim era uma mudança muito grande, assim. Porque foi a minha primeira medalha de ouro da vida, e eu tinha saído de um aluno que ia mal na escola, que ficava de recuperação, e alguns anos depois eu tinha conseguido uma medalha de ouro em uma das maiores competições do Brasil. E como eu fiz para conseguir isso foi bem simples. Eu olhava para a prova, via as questões e elaborava estratégia para aprender o que elas estavam passando. Então isso é muito legal de falar sobre as Olimpíadas, porque você tem uma escada. O seu primeiro frio na barriga pode ser conseguir uma medalha. Não precisa ser uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Qualquer medalha já serve para ser um frio na barriga. E quando você conquista essa medalha, você pode sonhar com uma de prata, com uma de ouro. E depois tem muitas outras etapas, e é sobre elas que eu quero falar com vocês. Então se mudar a foto aqui, ó, essa foto agora era de quando eu estava no 1º ano. Rapadura Cósmica tá aí no chat? Show, Rapadura é um canal muito bom. Beleza. E daí, essa foto que está aparecendo aqui agora, ó, nesse lado aqui, foi a minha primeira jornada de foguetes. Então aí já foi um negócio assim sensacional. Porque como funciona a Mobfog? Você tem as etapas na escola, que são essas etapas que vão acontecer agora, que vocês terão aí, quem não fez o seu foguete ainda, tem 26 dias para construir um foguete, e daí esse resultado é enviado para a organização da Oba. E eles selecionam os melhores foguetes para competir presencialmente lá no Rio de Janeiro, em um hotel fazenda. Então é um evento incrível, e foi... Quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero participar os 3 anos do ensino médio. Nessa foto, esse foguete que vocês estão vendo aí, ele voou 180 metros, foi o que ele voou na época. E tudo isso, eu estou falando bastante sobre a Mobfog, porque minha história está muito atrelada a ela, porque o maior resultado que eu consegui durante meu ensino médio foi quebrar o recorde da Mobfog, porque para vocês terem ideia, a Mobfog... antes da pandemia, né, que a pandemia complicou um pouco as coisas, mas antes era uma competição que participavam mais de 100 mil estudantes. E daí eu coloquei o objetivo simples de tentar lançar o foguete mais longe da história da competição, e tudo isso eu vou explicar amanhã. Então tem até a pergunta aqui, ó, até que dia, na realidade, será que ainda dá tempo de fazer o foguete? Eu adianto que dá para fazer, dá para participar da Mobfog, e eu vou explicar como você faz isso na live de amanhã. A de hoje a ideia é explicar um pouquinho de como funciona a Oba e a Mobfog e a estrutura da Oba. A gente vai resolver algumas questões daqui a pouco, tá? E eu vou querer mostrar para vocês qual o raciocínio para resolver essas questões. Certo? Então nessa foto aqui foi o meu primeiro ano de ensino médio. Eu fui para lá, consegui 180 metros. E se vocês verem aqui atrás, ó, esses foguetes é o troféu de campeão da jornada. Nesse ano já eu conquistei o meu primeiro troféu,
por ter lançado esse foguete a 180 metros, eles premiam ali do top 10 ao top 15 com esses troféus. E, meu amigo, ali quando eu lancei esse foguete a 180 metros, eu virei e falei, qual é o próximo passo? Qual é o próximo frio na barriga que eu posso alcançar? E eu descobri que o recorde brasileiro era de 330 metros. Então, eu comecei a fazer vários testes e elaborar uma estratégia para passar esses 330 metros. E deu que no final tiveram muitas reviravoltas, isso é super normal, saibam disso, tá? Que terão dias bem difíceis que você vai pensar em desistir, mas quem não desiste é quem chega lá. E isso foi algo que aconteceu de maneira bem parecida também na Oba, que até agora eu estava falando bastante sobre a Mobfog, né? Mas falando sobre a Oba, qual foi a minha experiência com a Oba? Se nessa foto aí que vocês estão vendo, foi uma das provas da Oba que eu fiz, e como funcionam as oportunidades que a Oba gera, né? Aqui já falando para vocês sobre as oportunidades. Vai ficar gravado? Não vai ficar gravado. Falando agora, ó, vamos prestar atenção em justamente mais um ponto, mais um motivo para vocês participarem da Oba. A Oba tem duas oportunidades diretas. Isso está lá no nosso material que eu acredito que vários de vocês imprimiram, mas ela tem duas oportunidades diretas, que é você participar da jornada espacial e da seletiva da Internacional. A seletiva, ano passado, principalmente por causa do Virgílio, será que o Virgílio está aqui no chat? O Virgílio está aqui no chat, então o Virgílio fez um material bem legal para a seletiva, e eu acredito que um monte de gente participou da seletiva. Queria até, manda aí no chat quem participou da seletiva. A seletiva, a ideia é basicamente selecionar 10 estudantes para uma seleção brasileira. Então imagina isso, você começa participando de uma Olimpíada e depois você pode participar de uma seleção brasileira já no ensino médio para representar o Brasil mundo afora. Então no ano que eu participei, a Olimpíada era na Hungria. Então imagina você fazer a Oba e um tempo depois você viajar para a Hungria junto com outras 4 pessoas para representar o Brasil. Aquilo lá gerava um frio na barriga, assim, eu ficava maluco. O tempo todo pensando, nossa, como eu posso passar na seletiva? E o processo, ele começa com a Oba, então todos vocês, eu espero que participem da Oba no dia 27 ou no dia 28. Recomendo que façam no dia 28, para se der qualquer problema ter ainda o dia 20... Quer dizer, recomendo que façam no dia 27, para se der qualquer problema ter o dia 28. Mas, bastante gente participando da seletiva aí, legal. E o sexto e o nono pode participar? O sexto, sétimo e oitavo ainda não. Mas o nono já pode. E isso está no nosso material. Então, como funciona? Vocês irão fazer a prova da Oba. Quem é do nono ano e tirar acima de 9, tirar 9 ou acima de 9, então maior ou igual a 9, você é convidado para participar do processo seletivo. E se você é do ensino médio e tira maior ou igual a 7, você também é convidado a participar do processo seletivo. Então, para o ensino médio é um pouco mais fácil, até porque a prova do ensino médio é um pouco mais difícil, então a nota de corte é um pouco menor. E eu recomendo que o quanto antes vocês puderem começar a dar uma olhada nisso, é melhor, porque são conteúdos bem avançados e foi o que acabou acontecendo um pouco comigo. Então, eu estava sonhando em passar numa internacional, fiz a Oba no primeiro, quer dizer, no nono, e consegui minha primeira medalha de ouro. No primeiro ano do ensino médio, eu descobri que existia a seletiva e comecei a estudar. Mas olha isso, o que eu fiz? Até já adiantando um pouquinho para vocês, depois que acabar a Oba, depois que acabar o do Zero ao Ouro, no próximo mês, nós já iremos começar um evento parecido para a seletiva da Internacional. Mas já adiantando para vocês algumas coisas. Se você pegar o regulamento da seletiva, você vai olhar que os conteúdos abordados na seletiva são os da Oba de maneira um pouco mais aprofundada. Então o que eu fiz na época para estudar, e não recomendo ninguém a fazer isso, eu entrei na Oba e comecei a pegar os conteúdos e tentar pesquisar sobre eles, tentar achar coisas mais aprofundadas, mas eu estudei basicamente pela Oba. E daí quando eu cheguei na prova, eu achei que a prova era uma coisa alienígena, que eu nunca ia conseguir fazer aquilo porque tinha questões de um nível muito acima. Mas na realidade eu só tinha estudado errado, e isso a gente vai ensinar para vocês mais pra frente. Mas no primeiro ano aconteceu isso, eu fui mal na prova, e daí eu fui atrás de saber o que eu tinha estudado errado, e no segundo ano do ensino médio eu fui até a etapa final do processo. Então essa foto que vocês estão vendo é uma foto, deu na Barra do Piraí, que é a etapa presencial, porque primeiro você faz a Oba, depois você é convidado para provas online,
E depois tem essa etapa presencial em Barra do Piraí. E... Eita, o Renan já mudou a foto aqui. E basicamente, você participa de todo esse processo até chegar nos treinamentos. E os treinamentos, você está ali entre os 25 melhores do país e vocês vão competir por 10 vagas. São 2 semanas de treinamento. Hoje em dia, por causa da pandemia, é um tempo mais extenso. Mas esse sou eu aí participando do último treinamento, antes de sair os resultados. Eu com a bandeira do Brasil bem contente. Mas o que acabou acontecendo é que mesmo tendo tido um resultado bem legal, que foi ficar no top 25, eu acabei ficando ali entre os 20 e por 10 pessoas eu não representei o Brasil. Mas é legal falar isso para vocês, por quê? Porque se eu pudesse colocar assim, na minha trajetória olímpica, quais foram os 2 pontos principais? Eu cheguei nos treinamentos e consegui quebrar o recorde da Mobfog. Mas já no segundo ano do ensino médio, e daí o que eu estava fazendo no segundo ano do ensino médio? Eu já tinha participado da Mobfog e da OBA, que é o que todos vocês vão participar, e tinha conseguido uma medalha de ouro nas 2. Era basicamente isso, não tinha recorde, não tinha seletiva. E nessa época, por eu estar envolvido com essas competições, eu acabei sendo chamado para um evento aqui na minha cidade. Um evento que um instituto de pesquisas ia fazer uma parceria aqui com a cidade. Eu fui convidado, na época eu tinha 16 anos e eu pensei em não ir, falei, nossa, por que eu vou num evento desses? Decidi ir, e já no segundo ano do ensino médio, eles quiseram saber porque um moleque de 16 anos com mochila nas costas estava lá naquele evento, e eu falei sobre as Olimpíadas. Eu falei exatamente o que eu estou falando aqui com vocês, que quando você dá a oportunidade para os alunos deles acreditarem que eles podem ser mais, deles participarem de uma Olimpíada e ter esse frio na barriga com uma medalha de ouro, sonhar que eles podem estar entre os melhores do Brasil. Quando você dá isso para os alunos, a realidade deles se transforma e ele vira alguém que ele nunca imaginou. Então, quando eu falei isso, já nesse dia, aconteceram 2 coisas gigantescas, que foi o início de uma competição que eu organizei aqui na minha cidade, que foi a Copa Sorocabana de Foguetes. Tinham até perguntado de onde eu era. A gente é de Sorocaba, que é no interior de São Paulo, e eu organizei essa competição e já recebi naquele dia a bolsa na universidade de 100%, só por estar participando dessas competições. Então, pessoal, olha o que eu estou falando aqui para vocês. As Olimpíadas tem essa parte do desafio, de você ter esse frio na barriga, de você sonhar que você pode chegar muito mais longe, mas hoje em dia, a Olimpíada dá vaga no vestibular. A USP aceita a OBA como uma das medalhas para você participar do processo seletivo. Então isso, principalmente para o pessoal do 6º ano. Se você começa hoje, eu garanto para vocês que vocês vão terminar o ensino médio sem nem estar se preocupando com o vestibular. Porque a partir disso, no 2º ano do ensino médio, quando eu recebi essa oportunidade, a minha cabeça mudou. Eu pude focar mais em projetos, em Olimpíadas, do que ficar naquele nervosismo do vestibular. Então, as Olimpíadas trazem isso de uma maneira excelente e é um divisor de água para os alunos, tanto em questão de oportunidades, de crescimento e de você poder transformar a sua vida. Então é basicamente isso. Ó, a última imagem aí, eu já tinha colocado na tela, mas essa imagem aí foi do dia mais feliz da minha vida. Amanhã eu posso mostrar para vocês um trechinho dessa premiação, que foi quando eu recebi a medalha de recordista da Mobfog em 2019. E, enfim, eu acho que espero ter mostrado para vocês um pouco a transformação que as Olimpíadas geram e vamos participar, vamos conseguir cada vez mais medalhas aí, sempre sonhar em ser um pouquinho melhor do que o dia anterior, porque é completamente possível. Quando eu comecei a fazer foguete eu não sabia nada, não sabia como cortar um cano, como funcionava a reação química, como funcionava a base. Quando eu comecei na astronomia, eu não sabia nada também de sistema solar, equinócio, solstício, e eu fui aprendendo isso aos poucos e mudei a minha realidade completamente. Então todos vocês, ainda mais com o do Zero Ouro aqui que a gente está fazendo, são capazes de transformar completamente a sua realidade através das Olimpíadas. Beleza? Sempre que vocês quiserem também conversar sobre isso, tirar dúvidas e tal, nós temos redes sociais aí, podem chamar a gente. Mas, enfim, falando agora vamos falar sobre a OBA de fato, sobre como funciona a prova, sobre como estudar para ela e a estrutura dela. Então, Renan, coloca na tela as notas de corte. Deixa eu só tomar uma água. E ó, aqui a gente tem as notas de corte. Eu vou ter que olhar aqui do lado no monitor para eu poder ver.
Mas vocês estão vendo aqui as notas de corte para medalha. Então aí tem do nível 1, 2, 3 e 4. O nível 1 e o nível 2 é para o pessoal do ensino fundamental 1. E o nível 3 e 4 é o que importa, que são vocês. Então se você olhar, essas são as notas de corte do ano passado, tá? Então 2020, que já foi uma prova online, assim como vai ser a prova dessa edição. E vocês podem perceber ali, ó, nível 3. Para você conseguir uma medalha, você precisava ter tirado 7,4. Então, se você tirasse 7,4, você era medalhista de bronze. Para conseguir uma medalha de prata, você precisava tirar 8,2. Então, se você tirasse 8,2, aí uma diferença de um pouco menos de um ponto, né? Então, vocês percebem que a prova da OBA tem 10 questões e cada uma vale um ponto, ao menos que tenha a letra A, B, C, D. Mas, basicamente, vocês percebem que é uma nota próxima. Uma questão já faria você mudar de medalha. E por fim, a medalha de ouro era 8,8. Então ainda mais próximo. Ainda mais próximo. Então vocês percebem que cada questão na OBA importa. Cada questão que você acertar ou errar vai fazer você ganhar medalha ou não. E vocês percebem que não é algo tão absurdo assim, tá? Uma medalha de tirar 7,4 na prova é algo que pode parecer difícil, ainda mais, sei lá, se saindo do zero, né, você conseguir tirar um 7,4. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso agora, que a OBA é uma prova muito mais de interpretação. Então você entendendo como funciona a prova, entendendo como funcionam as questões e com o raciocínio correto, você consegue com certeza aí um ótimo resultado, tá bom? Então só volta ali rapidinho nas notas de corte que eu quero falar sobre o nível 4 também. Que o nível 4, ó, 6,6, 7,5 e 8,8. Então, ó, o nível 4 vocês podem perceber que já abaixa. É 6,6. Então, com uma nota 6, você já conseguiria uma medalha de bronze. Então é completamente possível, tá, pessoal? Tenho certeza disso. Eu quero ver todos vocês aí. A gente tem quase 800 pessoas na live. Meu amigo, a maior live que a gente fez até hoje era 200, então estamos muito felizes. E eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Todos vocês, as 800 pessoas, vocês são capazes de conseguir uma medalha de ouro na OBA e uma da Mobfog. E isso já é um belo de um passe, já é um resultado gigante para você poder transformar a sua vida e ter várias oportunidades. Beleza? Então, isso daí, ó, tudo isso que eu estou mostrando para vocês está no nosso material, tá? Então, esse quadro de medalhas aí, o quadro de notas, se vocês quiserem ver, está no nosso material. E agora tem algo mais importante ainda, ó. O Renan colocou aí o nível 3. Esse aí vai ser difícil de eu ler, mas vou mostrar para vocês, ó. Se vocês olharem, a gente dividiu, isso é um material que nós fizemos para organizar uma preparação, tanto para o nível 3, tanto para o nível 4, e se você olhar tem 7 matérias. Então qual a ideia? Nós pegamos todas as questões da OBA de 2020 até 2014 e nós dividimos ela em 16 matérias, se eu não me engano, e aí você tem as 7 matérias que mais caem. Ah, verdade, aqui, ó. Aqui dá para eu aparecer um pouco mais. Na realidade não também. Tá meio ruim isso daqui. Mas já o importante é o que tá na tela aí. Então, se vocês olharem, aí tem as 7 matérias que mais caem no nível 3. Olha que legal isso daí, pessoal. Vocês já conseguem perceber 7 matérias, vocês já têm assuntos que vocês poderiam estudar para se preparar para o nível 3. Então, o pessoal do 6º ao 9º. Você tem aí movimentos da Terra. O que é o movimentos da Terra? É basicamente questões de solstício, equinócio, estações do ano. Todas essas questões estão envolvidas no movimentos da Terra, porque esses fenômenos são causados devido aos movimentos da Terra. Beleza? Depois a gente tem estrelas e luminosidade. E se você olhar algo legal desse material, a gente tem que... nós temos os anos ali em cima. Então tem 2020, 2019, 2018, 2017... E você percebe que estrelas e luminosidade é um assunto que começou a cair cada vez mais. Então, em 2020, nós tivemos 3 questões de luminosidade. Em 2019, nós tivemos 2. Em 2018, nós tivemos 1. Então, esse material vale ouro. Porque vocês podem focar no que estudar, focar no que vocês precisam aperfeiçoar. Esse N3 aqui. Vamos aumentar aqui. Na realidade não vai dar. A gente tentou aumentar aqui, mas espero que esteja dando para enxergar. Mas aí, pessoal, ó, nós temos movimentos da Terra, estrelas e luminosidade, um assunto que vem crescendo bastante.
dividindo a Terra, e daí eu dividindo a Terra o quê? Vocês já ouviram falar sobre Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, linhas do Equador? Isso tudo é dividindo a Terra, tá? É você se localizar na Terra. Depois a gente tem órbitas de satélite. Então, órbitas de satélite, você entender o movimento dos satélites, entender o que é um satélite geoestacionário, por exemplo, todos esses assuntos. Foguetes você vai falar sobre combustível, sobre eficiência, sobre trajetórias também. E daí, depois, imagens, satélites e identificação do céu. Então aí é legal, ó, pessoal. Vamos agora fazer um raciocínio com vocês. A prova, ela tem 10 questões. E eu acho que eu não deixei isso muito claro no início, que 7 questões são de astronomia, então vão ser os assuntos que eu falei. Volta na tela só para mostrar, Renan. Ó, movimentos da Terra. Isso é astronomia, é um assunto de astronomia. Estrela e luminosidade, é um assunto de astronomia. Dividindo a Terra, é um assunto de astronomia. Órbitas de satélites, é um assunto de astronáutica. Tá? Depois, foguetes, é um assunto de astronáutica. Imagens do satélite. Então, uma das aplicações mais importantes hoje em dia dos satélites é você captar imagens. É você poder, por exemplo, saber onde está ocorrendo uma queimada no Brasil. E isso você consegue com satélites e vai ser trabalhado na parte de imagens de satélite. E daí, por fim, identificação do céu. Identificação do céu é você saber achar o Cruzeiro do Sul, saber achar Órion. Nós iremos falar sobre isso, vai ser a nossa aula de sábado. Só que qual é o legal disso daí? O raciocínio que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, Henrique, eu vou precisar saber todos esses assuntos, eu vou ter que em 7 dias aqui, 8 dias de live, aprender exatamente como funciona o movimento da Terra, aprender como funciona como funciona o movimento de um foguete, o funcionamento dele. Não, tá? Já adianto para vocês que as 8 aulas vão falar sobre os assuntos, mas o importante aqui, e é por isso que essa preparação funciona, porque tem alguns assuntos, tem algumas coisas que se a gente falasse, olha, em 8 dias a gente vai te ensinar e a prova é daqui 26 dias, você não conseguiria. Mas a OBA, ela é muito legal. É uma das melhores Olimpíadas justamente pela maneira como eles organizam a prova. Astronomia não é um assunto que a gente está acostumado a estudar. A maioria das pessoas só vão ver um pouco de astronomia nas aulas de geografia, que vai falar um pouco sobre estações do ano, e talvez um pouco em física vai entrar na parte de astronáutica. Mas a gente não está acostumado. E a OBA sabe disso. E por eles saberem disso, eles fazem uma prova que vai trabalhar muito raciocínio lógico e interpretação. Então isso eu já adianto. A maioria das Olimpíadas vão ser assim. Eles não querem que você saiba exatamente um conteúdo teórico. Tem algumas coisas que você vai precisar saber, mas a maioria das questões ele vai te passar um texto ensinando como funciona aquele fenômeno, aquele movimento, e a partir do que ele ensinou para você na questão, você vai resolver a questão. E já já a gente vai resolver algumas com vocês para mostrar sobre isso. Mas o nível 3, então, vocês já têm uma ideia do que estudar. Como vocês perceberam, daquelas 7 matérias, 3 são astronáutica, porque a astronáutica sempre vai ter 3 questões e daí fica bem dividido entre elas. E daí agora falando sobre nível 4. O pessoal está perguntando, essas questões são múltipla escolha e quantas fases tem? Verdade. Deixa eu comentar isso com vocês. A prova, ela é uma fase única, então você vai fazer a prova e a partir dessa única fase que você fizer, já vai ser gerado um resultado e nesse ano, por ser online, assim como foi no ano passado, a prova vai ser de múltipla escolha. Tá? Então eu vou resolver algumas questões aqui com vocês que vai exigir, seriam questões discursivas, que você precisa explicar o seu raciocínio, mas atualmente ela não vai funcionar assim. Você precisa apenas, você vai fazer suas contas, não vai precisar justificar elas, apenas marcar uma resposta ali. E é basicamente isso, tá? É basicamente isso, é uma prova de fase única, a sua medalha é baseada nessas 10 questões que você vai fazer e são questões de múltipla escolha. Então é uma prova bem rápida de você fazer e é uma prova de interpretação, tenham isso em mente, tá? Porque a OBA, o que eles fazem de melhor, assim, que é incrível, eles são uma das Olimpíadas que mais distribuem medalhas. E por que eles fazem isso? Justamente para incentivar. Porque muitos de vocês aí talvez seja a primeira vez que vai participar da OBA, e quando vocês conquistarem a primeira medalha, eu tenho certeza que vocês vão querer conquistar várias outras. Então eles fazem um papel muito importante e muito bem feito de incentivar as pessoas a estudarem astronomia e a partir disso fazer com que elas conquistem cada vez mais medalhas e participem de processos seletivos.
Certo? Então, falando sobre o nível 4 agora, ó, o nível 4 já muda algumas coisas, eu queria comentar com vocês. E é verdade aqui, ó, quem vai fazer a prova presencial? E só para falar isso com vocês, a prova pode ser presencial ou online. E daí a sua escola que define isso. Henrique, diz como convencer o professor a nos inscrever. Eu falo disso já já, tá bom? Só vamos terminar a estrutura da prova e daí eu explico isso para vocês. Exatamente, a prova presencial é a mesma que online, só que impressa. Perfeito, Mariana. Então, ó, nível 4. Quais são as matérias? Movimentos da Terra, matemática e gráficos, Kepler e gravitação. E daí aqui, estrelas e luminosidade novamente aparecendo, órbitas de satélite dividindo a Terra e movimentos do céu. Então, observem isso daqui, ó, pessoal. Movimentos da Terra apareceu no nível 3. Kepler e gravitação não apareceu, porque Kepler e gravitação é uma matéria apenas para o pessoal do nível 4, mas nós teremos uma aula no aulão de física de segunda-feira. Quer dizer, segunda-feira não, segunda-feira é amanhã. No aulão de física de terça-feira, nós iremos falar sobre Kepler e gravitação, só que de uma maneira que seja útil também para o pessoal do nível 3, que é do 6º ao 9º ano. E ó, a gente bateu 800 pessoas na live, agradecemos muito isso, espero que vocês estejam gostando aí e podem enviando as dúvidas. Nós do 7º ano vamos poder fazer a prova? Com certeza. Eita, com certeza, Pedrinho, com certeza. A OBA é uma dessas Olimpíadas que qualquer um pode fazer, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Então, se você está na escola, você pode fazer a OBA. Ó, para concluir o raciocínio aqui sobre as matérias, beleza? Movimentos da Terra, tem no nível 3. Estrelas e luminosidade, tem no nível 3, está entre as 7 matérias que mais aparecem. Órbitas de satélite, está entre as 7 matérias que mais aparecem. Dividindo a Terra, está entre as matérias que mais aparecem. Então, 4 matérias, né, que caem no nível 3, as que mais caem no nível 3 são também as que mais caem no nível 4. A diferença é que vai aparecer Kepler e gravitação, matemática e gráficos e também movimentos do céu. Não sei se todo mundo olhou, se todo mundo percebeu, né? Mas quando eu falei sobre o nível 3, eu falei sobre identificação do céu. Então, o que é identificação? Você olhar para um mapa do céu, né? E você saber dizer onde está o Cruzeiro do Sul, onde está as Três Marias. Você identificar as estrelas. Agora, movimentos do céu é você entender para onde o céu está. Por exemplo, o céu está em determinada posição agora. 3 horas depois, ele vai estar aonde? Então tem essa pequena diferença do nível 3 e do nível 4. E qual a conclusão que a gente tira disso? Vocês podem perceber que apareceu matemática e gráficos no nível 4. O nível 4 ele vai ser muito mais de interpretação e raciocínio lógico. Então saibam disso. Pessoal, rumo a um K, será? Hoje talvez não dê. Será que vai diminuir muito amanhã? Espero todos vocês, hein? Quero ver quem vai conseguir. Amanhã vai ser uma belezinha, viu? Que a gente vai ensinar a fazer um foguete da Mobfog e vai ser sensacional. Mas o ponto é, nível 4, esteja ciente. Vocês terão uma prova que o mais importante para vocês conseguirem um bom resultado é aprender a interpretar as questões. Então a maioria das questões do nível 4, ele explica no texto alguns assuntos mais complexos e você vai ter que interpretar e fazer eles e conseguir resolver as questões. E daqui a pouquinho a gente vai resolver algumas questões do nível 3 e do nível 4. Enfim, basicamente é isso, tá? Eu acho que toda a parte de estrutura da prova, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí no chat. Mas de estrutura da prova eu acho que deu para entender, né? São 10 questões de múltipla escolha, fase única. Você conseguiu um resultado legal nessa fase única, você é convidado para a seletiva da Internacional. Se você está no 9º ano e tirar 9 ou acima de 9, você participa do processo seletivo. E no ensino médio, se você tirar 7 ou acima de 7, você participa do processo seletivo. Então é algo que você vai... É uma escada que você vai subindo e eu convido todos vocês a acreditarem e a sonharem que vocês podem chegar numa internacional, chegar numa medalha de ouro, colecionar medalhas de ouro e ir participando de cada vez mais Olimpíadas. Beleza? Então, até perguntaram se vai ter teoria na aula. Agora deixa eu... Empresta aqui, rapidinho. Deixa eu colocar aqui. A gente vai resolver algumas questões agora, tá? E daí deixa eu... A gente vai resolver algumas questões com vocês e eu quero mostrar justamente esse raciocínio de interpretação, de questões que parecem que tem muito a ver
com astronomia, e elas realmente têm um contexto de astronomia, mas é uma questão de interpretação, beleza? Então essa primeira aqui, essa é uma questão do nível 3, e no nosso material, deixa eu colocar aqui, no nosso material, inclusive, tem 5 questões, tá? Então a ideia é que você tenha esse material impresso, você assista a live, faça anotações, e no final da live você tente resolver as 5 questões, beleza? Beleza. Então aqui, você vai ter que colocar, a OBA pede conhecimento sobre foguete, isso é até algo legal que eu não cheguei a concluir, né? Se vocês olharem a grade de aulas que nós teremos até o próximo domingo, nós passaremos por todos esses assuntos que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, todos esses 7 assuntos principais do nível 3 e do nível 4, nós trataremos eles nas aulas. Beleza? Mas hoje, para concluir aqui, eu não quero me estender muito também. A ideia dessas questões é mais mostrar para vocês isso que eu comentei, de que a OBA é muita interpretação. Vamos resolver as questões, se tiverem algumas dúvidas a gente responde. Baixem o material, quem não baixou o material ainda, entra no medalhi.com/oba, entra nos grupos e a gente vai enviar. E é basicamente isso. Os conteúdos do nível 4 são os do nível 3 e 4. Nathalie, os do nível 4 tem muita coisa parecida com o do nível 3, mas tudo que é trabalhado no nível 3 vai ser trabalhado no nível 4 de alguma forma, só que muda um pouco a estrutura. Como eu falei, surgem outras questões, como Kepler, gravitação, movimento do céu. A gente vai falar isso conforme as aulas forem nas aulas teóricas. Nós do 9º ano temos que construir um foguete. Eu vou falar isso na aula amanhã da MobFog, tá? Mas você pode fazer um foguete físico, um foguete real, assim como esse daqui, ó. Assim como esse. Assim como esse, ou você pode fazer um foguete virtual. Amanhã eu vou falar para vocês como fazer um foguete físico nesse tempo que a gente tem, e eu vou construir com vocês um foguete virtual e ensinar vocês como o raciocínio por trás de conseguir distâncias cada vez maiores, tá? Porque tem um raciocínio para você conseguir chegar numa distância, por exemplo, de mais de 300 metros, tanto no virtual quanto no real, tá? Alguma dica na interpretação de questões. É exatamente isso que a gente vai falar agora. Certo? Então é isso. Como o Renan mandou aí no chat, todo dia nós teremos material. Então cada live, amanhã de tarde, a gente vai mandar outro material. Imprimam ele e estejam em mãos. Beleza? Então vamos lá. Ó. Agora falar justamente sobre uma questão. Se vocês olharem, essa questão começa com o seguinte. Tudo no universo se move... Eita, acabei. Aqui. Tudo no universo se move e gira ao redor de si e de algo. Então, ó, ele está colocando um contexto de astronomia aqui. Mas vamos fazer um exercício. Não vamos levar tanto em consideração o que ele está passando de contexto. Vamos olhar mais para as perguntas e tentar transformar isso em matemática, transformar isso em conta para a gente chegar nas respostas. Então ele colocou um contexto aqui de tudo se move e gira ao redor de si e de algo, e daí ele fala a velocidade. E ele explica aqui para quem ainda não estudou, quem ainda não tem um conceito claro de velocidade. Ele fala que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, se você pegar a distância que alguém andou e dividir pelo tempo que ela demorou, você tem a velocidade da pessoa. Por exemplo, 100 km por hora, 50 km por hora, 36 metros por segundo e por aí vai. E daí ela fala que a velocidade da Terra, então a velocidade da Terra ao redor do Sol é de aproximadamente 108 mil km por hora. Então ele passou a velocidade da Terra enquanto a Terra gira ao redor do Sol. E ele fala que a da Lua, ao redor da Terra, é de 3.600 km por hora. Então, nossa, ele passou duas velocidades da Lua e da Terra. O que será que ele vai perguntar na questão? Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua? Então, quando ele fala quantas vezes... Eita que tá difícil escrever aqui, a mesa tá aqui. Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua? O que significa isso daqui? Significa que eu quero descobrir quantas velocidades da Lua cabem dentro da velocidade da Terra. Então, basicamente é uma divisão, tá? Essa pergunta seria uma divisão da velocidade da Terra dividido pela velocidade da Lua. Então, quando eu divido a velocidade da Terra pela da Lua, eu estou basicamente descobrindo quantas velocidades da Lua cabem dentro da Terra.
Então, se a gente fizer essa conta, a ideia da live é durar mais ou menos 1 hora, e como a gente vai resolver algumas questões aqui, se tiverem algumas contas muito longas, eu vou colocar, elas aqui com vocês, e daí eu pego o valor aqui. E isso é algo legal de falar para vocês, tá? Nível 3, já terão algumas contas, e nível 4, quando chegar na parte de astronáutica, tem bastante conta e algumas até com número quebrado. Então isso era algo que eu trabalhei quando eu estava no segundo ano do ensino médio, que eu estava querendo gabaritar a OBA, eu tinha colocado como objetivo, e eu treinava ficar fazendo várias questões. Então eu ficava ali, ficar fazendo várias divisões. Então eu colocava um número gigantesco aleatório, dividia por outro gigantesco aleatório para treinar a divisão. Depois, na seletiva da Internacional, isso é até algo que perguntaram, será permitido usar calculadora na prova? Não. Na OBA não é permitido usar calculadora. Então, quem tem dificuldade com divisão, é importante vocês treinarem. Agora, e quando chega na seletiva da Internacional, o raciocínio por trás da questão, ao invés de necessariamente a matemática, você pode usar calculadora. Mas agora na OBA, vocês vão ver que conforme você vai praticando, fica fácil. Então essa letra A aqui, várias pessoas já falaram a resposta dela, mas basicamente a velocidade da Terra pela da Lua. Então dá 108.000 aqui, dividido por 3.600. Você vai cortar os zeros, né? Dividir por 100 em cima e embaixo. Você chegaria em 1.080 dividido por 36. E se você pegar aqui, ó, se a gente fizer essa divisão, aqui do lado, você pode testar aqui, se fosse 30, por exemplo, você sabe que 30 vezes 3 dá 90. E 3 vezes 6? 3 vezes 6 dá 18. E daí você percebe que, então, 3 vezes 36 dá o 108. Então você teria um 3 aqui, sobra o 0, você colocaria o 0, a resposta seria 30. Então, ó, pessoal, uma questão aqui com a letra A bem facinha, apenas fazer uma divisão. E daí vamos ver se a letra B vai dificultar um pouco mais. Antes disso, 2 comentários. O pessoal está falando que as questões são diferentes, tem que falar que é diferente Sim, do material. E também que envolve um pouco mais matemática nesse caso do que astronomia em si. Sim, exato. O Renan falou aqui que vocês estão perguntando que... Questões são diferentes. Exatamente. O material que a gente disponibilizou, tá? O material que a gente disponibilizou no WhatsApp, ele tem questões. E a ideia é justamente vocês fazerem essas questões depois da live. Então tem questões parecidas, mas são questões diferentes, tá? Então a ideia... Caiu a live, falaram? Acho que não. A ideia é vocês entenderem aqui como funcionou a prova, entender o raciocínio, e daí vocês entram no material e resolvem aquelas questões, tá? A aula de amanhã será somente sobre foguete, será sobre a MobFog, sim. Questão simples que se não ler direito pode errar. Exatamente, Daniel. Tem várias questões assim na OBA. E daí vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual é a distância em quilômetros percorrida pela Terra num dia? Então vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Ele quer saber quanto a Terra vai percorrer num dia. E como a gente pode achar isso daqui? Ele passou a velocidade da Terra. Então a gente tem que a velocidade da Terra é de 108.000 km por hora. 108.000. E daí a gente tem aqui quilômetros por hora. Vamos dar uma olhada, para quem não está acostumado a fazer conta desse tipo, é o que eu recomendo que vocês façam. Ele passou aqui, para quem, por exemplo, não sabe direito como funciona a velocidade. Aqui em cima a gente tem que velocidade é igual a distância por tempo. Então, a velocidade é igual a distância por tempo. Então, se eu quero achar a distância, que ele perguntou aqui, ó, qual a distância percorrida? Se eu quero achar a distância, eu vou pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Ah, verdade. Não, calma aí, Perdão. não precisa apagar não. Deixa eu mexer aqui. A minha câmera está na frente. Solta aí um pouquinho. O quê? Ah. Então, se eu quero achar Pode falar. uma forma de vocês sempre... Isso é uma das coisas mais importantes de vocês trabalharem para a OBA. E na realidade, a maioria das Olimpíadas, tá? A gente fala sobre OBF, fala sobre matemática, a maioria das Olimpíadas de exatas. Isso não é um raciocínio que nós somos acostumados a pensar na escola. Mas a maioria das Olimpíadas de exatas, se vocês tentem fazer primeiro o raciocínio, quais são as contas que você vai ter que fazer, a gente fala que é a parte algébrica, antes de você fazer de fato as contas. Então aqui o que eu percebi, ó, a distância que eu quero é justamente a velocidade por tempo, tá? Então eu sei qual é a velocidade, eu já coloquei aqui.
E eu vou ter que multiplicar pelo tempo. Quanto que é o tempo? Ele fala num dia. O dia tem 24 horas. Então, basta pegar 108.000 e multiplicar por 24. Certo? Realizando essa multiplicação, você... vamos fazer ela aqui, vai. Espera aí. Você teria, você teria 0, 0, 0, e daí 2 vezes 8. 16, vai subir 1 aqui. 2 vezes 0, 0, vai ficar com esse 1, e 2 vezes 1 aqui. E daí depois, o 4. Na realidade, eu fiz ao contrário, né? Fiz ao contrário. Aqui. Aqui seria o certo. Eu tô de novo na câmera, né? Solta um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Mas, eu tô de novo na câmera. Beleza, tá no meio. Agora não tem como errar. 108.000 multiplicado por 24. A gente pega o 4. Vou pegar aqui. 0, 0, 0. 4 vezes 8, 32. 3 aqui. 4 vezes 0, 0. O 3, 4 vezes 1, 4. E daqui, 0, 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai ter o 1 aqui. E daí 2 vezes 0, 0. O 1 e depois o 2. Aí você tem esse valor aqui. Certo? 2.592 quilômetros. Beleza? Então, 2.592 quilômetros seria a resposta dessa pergunta. Então, eu quis mostrar aqui para vocês nos maiores detalhes possíveis, mas basicamente são essas... o raciocínio importante aqui é vocês fazerem antes isso daqui, Perceba o que ele está pedindo na questão. Faz uma velocidade dividida por outra. Perceba o que ele está querendo aqui. A velocidade multiplicada pelo tempo. Eita, que está complexo. A maioria das questões que envolvem matemática vai ter algo desse tipo, tá? Se acostumem a primeiro fazer a organizar o que você vai precisar fazer e depois fazer as contas. Beleza? Então essa questão aqui, a gente já está chegando. Essa questão é de que nível? Nível 3. Mas agora dê uma olhada nessa questão aqui, que é uma questão do nível 4, que ela é bem parecida, tá? Só deixa eu mudar aqui. Coloca no cantinho. Beleza. A ideia é bem parecida. É vocês organizarem a conta e realizar uma divisão, tá? Então essa questão já é do nível 4. Essa aqui que está na tela agora. E ela fala, em virtude da sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol... Novamente, pessoal, ele vai passar todo um texto explicando o conceito da astronomia, que para quem não sabe, para quem não faz ideia do que se trata, é interessante para você aprender, mas vamos tentar dar uma olhada já na pergunta. Por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Certo, então ele falou aqui sobre vento solar. A gente vai ter que dar uma olhada aqui no enunciado mesmo. Ele fala que, em virtude da alta temperatura do Sol, na ordem de 2 milhões de graus, a parte mais externa, chamada de coroa, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para o espaço. Certo? E daqui, conhecido como vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons, prótons e partículas alfa. E daí ele fala aqui, o vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo. Olha o que ele falou aqui. Ele falou todo um texto, explicando um contexto, tá? Mostrando do que se trata o vento solar, falando sobre prótons, elétrons, partículas alfa, que quem não está preparado, quem não assistiu do Zero ao Ouro, vai olhar isso daqui e falar, meu Deus do céu, não faço ideia do que é uma partícula alfa, vento solar, eu nunca ouvi falar sobre isso daqui. Mas agora dá uma olhada no que ele realmente falou. Ele falou que o vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo. E ele ainda fala aqui que uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas. Então, o que ele está falando aqui? Que o Sol joga para fora, por conta do vento solar, 2 milhões de toneladas por segundo. É isso que ele falou. Ele colocou todo um texto para dizer que o Sol está jogando para fora 2 milhões de toneladas por segundo. Então, quando ele fala aqui, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à da Terra? Vamos de novo pensar aqui, o que ele quer saber. Se eu estou jogando 2 milhões, vamos colocar o valor aqui. É legal trabalhar com notação científica, mas eu vou colocar aqui para vocês.
Isso daqui são 2 milhões de quilogramas, né? Aqui a gente tem 2 milhões de quilogramas. Eu estou jogando a 2 milhões de quilogramas, tá? Então eu tenho um fluxo aqui. Eu tenho massa sendo jogada 2 milhões de toneladas por segundo. Eu quero descobrir quantos anos demora. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa taxa de 2 milhões e dividir isso... Espera, deixa eu pegar aqui. Vamos de novo voltar um tempo atrás. Ó. Essa taxa poderia ser encarada como uma velocidade, né? É a velocidade que eu jogo massa, por tempo. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui é basicamente eu utilizo essa velocidade e multiplico, na realidade, né? Quer dizer, deixa eu... Tá certinho. Eu vou trabalhar com essa equação aqui. Eu sei que a velocidade que ele joga a massa por tempo é de 2 milhões de toneladas por segundo. Então eu posso simplesmente, ó, novamente, a mesma coisa da última questão. Eu quero descobrir o tempo que vai demorar. Tem 3 zeros a mais. Aqui, né? Não, tem 3 zeros a mais. Aqui, não. É que aqui ele falou de toneladas. E aqui é quilogramas, ó, pessoal. Explica para o pessoal isso. Esqueci de explicar. Ele está falando de 2 milhões de toneladas por segundo. Tá? Então 2 milhões é isso daqui. Ó. Aqui eu teria 2 milhões de toneladas por segundo. Certo? Aqui 2 milhões de toneladas por segundo. Só que ele está falando de toneladas. E uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Então adiciono 3 zeros aqui. Basicamente o que eu fiz foi multiplicar 2 milhões de toneladas por 1.000 quilogramas. E daí eu achei em quilogramas. Tá? Então, basicamente, tem 2 bilhões de quilogramas. Ele joga 2 bilhões de quilogramas por segundo. Então, para eu achar o tempo que vai demorar, eu basicamente tenho que eu tenho que pegar a massa da Terra e dividir pela velocidade que eu jogo a massa para fora. É basicamente o que eu fiz aqui. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Ele me falou uma velocidade. Ele joga 2 milhões de toneladas por segundo. E velocidade é igual a, nesse caso, a massa por tempo. Então, se eu quero descobrir a massa que eu jogo para fora em determinado tempo, eu posso só manipular essa equação para a gente chegar em massa dividida pela velocidade. Tá? Pela velocidade. Beleza? Ó, eu acabei... explicando... Vamos fazer um resumo de tudo isso que eu falei, né? No texto, ele falou que o Sol joga 2 milhões de toneladas por segundo. Então, cada segundo que passa, o Sol está jogando 2 milhões de toneladas para fora dele. E daí ele pergunta, por conta desse fenômeno que está acontecendo, quantos anos vai demorar o Sol para perder a massa equivalente à da Terra? Então, basicamente, eu quero saber quanto tempo vai demorar para o Sol jogar uma Terra para fora, uma quantia de massa equivalente à da Terra. Então, quando ele fala que ele está jogando 2 milhões de toneladas, eu tenho basicamente uma velocidade de massa pelo tempo. E daí a gente chega que, para a gente achar a resposta, quanto tempo vai demorar, eu tenho que dividir a massa que eu quero pela velocidade que ele está jogando massa fora. Só para mostrar aqui nas contas para vocês, que talvez fique um pouco mais claro, ó, eu tenho aqui os 2 bilhões, que é a massa... Quer dizer... Aqui, ó, eu tenho 6 vezes 10 a 24, que é a massa da Terra, que é a massa que eu quero jogar para fora, e eu tenho a velocidade que ele joga a massa, que é de, se você pegar aqui, é 10 a nona, que são 2 bilhões. Não sei se todo mundo aqui sabe notação, não queria chegar em notação, né? Mas a ideia da notação científica, pessoal, percebam aqui, ó, eu transformei esse 2 bilhões em 2 vezes 10 a nona. O que aconteceu? Eu tenho 9 zeros. Se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 zeros, então eu posso transformar isso daqui em 2 vezes 10 a nona. Para o pessoal do fundamental, não faz... vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Só de você fazer a conta. Isso daqui é uma questão do nível 4, tá? Só que o que eu queria mostrar é que o raciocínio de você fazer uma simples divisão é bem parecido.
você só vai tratar valores diferentes. Certo? Então, realizando essa conta aqui, quando você tem uma divisão, você pode subtrair um do outro e você divide esse daqui, 6 por 2 vai dar 3, e a notação você subtrai. Então, 24 menos 9, você vai ter 15. Então, você chegaria em 3 vezes 10 a 15 segundos. Tá? Beleza? Então, 3 vezes 10 a 15 segundos é o tempo que demoraria para a gente jogar uma terra para fora devido ao vento solar. Certo? Quanto tempo dura a live? A gente já está acabando, tá? Eu não vou ficar mais... Eu vou só explicar essa ideia de raciocínio e a gente já finaliza. Mas a ideia, pessoal... Agora a gente descobriu que vai demorar 3 vezes 10 a 15 segundos. Só que ele quer em anos. Ele quer em anos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse valor. Primeiro, transformar ele em minutos. Depois, transformar ele em horas. Depois, em anos. Quer dizer, depois em dias. Depois, em anos. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 3 vezes 10 a 15. 3 vezes 10 a 15. Se eu dividir isso daqui por 60, eu vou ter em minutos. Certo? Aí, se eu pegar essa resposta e dividir por 24... Quer dizer... 60 de novo, né? Eu vou ter em horas. E daí, como um dia tem 24 horas, depois se eu dividir por 24, eu vou ter em dias. E como um ano tem 365 dias, se eu pegar esse valor e dividir por 365, eu vou achar em anos. Então eu não vou realizar essa conta aqui, mas é o que eu falei. Por causa do tempo, mas seria basicamente pegar 3 vezes 10 a 15 e dividir. É verdade, tem a conversão no enunciado, pessoal. Perdão, aqui, ó. Acabei esquecendo. Já tem a conversão no enunciado. Ele fala que um ano é aproximadamente 3 vezes 10 a sétima. Então, olha que questão filezinha. Que coisa bonitinha. Mamão com açúcar isso daqui. Você tem 3 vezes 10 a 15. E ele fala que um ano é igual a 3 vezes 10 a sétima. Então, você só vai pegar esse 3 vezes 10 a 15 e dividir por 3 vezes 10 a sétima. O 3 com 3 vai cortar e você vai ter 10 a 15 dividido por 10 a sétima, que quando você realiza, você vai pegar 15 e tirar 7 e você chega em 10 a oitava. Então essa daqui é a resposta em anos. Beleza? Eu esqueci de ver os dados. Exatamente, ponto muito importante. Eu tô querendo acelerar aqui para o tempo acabar, mas ó, o que a gente pode tirar de raciocínio dessa questão? Eu acabei querendo explicar para todo mundo, a gente tem pessoal desde o sexto até o ensino médio aqui, e daí às vezes algumas coisas podem acabar ficando um pouco confusas. Mas essa primeira questão, você dividir as velocidades. E percebam que a resposta já era isso daqui. Eu só precisava realizar as contas. Depois, essa daqui, a resposta já era isso daqui em segundos, né? Eu só precisava realizar as contas. Então, criem esse raciocínio do que você precisa fazer para chegar na resposta. E sempre olhem os dados. A OBA é muito legal com isso. Ela sempre coloca dica, dados. Ela sempre passa realmente uma prova, por exemplo, uma Olimpíada de Física, às vezes não passaria essas informações. A do ano para segundo, por exemplo. Você teria que fazer essa conta realmente na mão. Mas então leiam um texto com calma, mas saibam que a pergunta normalmente ela é bem... ela já diz muito sobre o que você vai precisar fazer. Um detalhe importante, fala da matemática básica, que o pessoal está sentindo dificuldade na matemática. Sim. Tem muitas coisas aqui, se vocês olharem durante o processo, por exemplo, a notação científica, uma divisão, você organizar a conta, que tudo isso faz parte, na realidade, é matemática básica. É você saber fazer uma divisão da maneira correta, e eu sofria muito com isso no início. Vou falar para vocês. Quando eu estava lá no 7º ano, e eu falei que eu ficava de recuperação, eu não sabia a fração direito. Aí o que eu fiz muitas questões de fração, muitas questões, aprendi realmente de fato a fazer a divisão, e daí tudo fica mais fácil. Então, às vezes, se você está sentindo dificuldade numa conta, para um pouco de necessariamente fazer só as questões da OBA e vai treinar um pouco de visão, que ajuda bastante. Beleza? A resposta está praticamente no enunciado. Sim, se você olhar aqui, ele passa as informações de uma maneira bem clara. Beleza? Essa é de que ano? Se eu não me engano, 2019. Tá? Depois a gente pode passar para vocês. Beleza. Essa questão aqui agora, ó, eu vou acelerar um pouquinho para a gente não gastar tanto tempo. Vamos para a medalha, isso aí. Eu vou acelerar um pouquinho só para mostrar para vocês. Vamos fazer só essa parte de organizar as contas, então.
E daí eu já falo a divisão e fica até legal para vocês treinarem depois essas continhas. Mas vamos falar sobre o raciocínio. Ó. Essa questão fala que Antares é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião. Falaremos sobre isso na aula do sábado, sobre o céu. É a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião e uma das 20 mais brilhantes do céu. Ela tem um diâmetro de cerca de 900 vezes o diâmetro do Sol. Então, Antares é 900 vezes maior que o Sol em diâmetro. E ela é uma supergigante vermelha. E daí, ó, veja a ilustração ao lado, comparando Antares e o Sol, quase que em escala, pois o Sol está maior do que deveria estar. Então, se vocês olharem aqui, o Sol é só um pontinho e Antares é muito maior, certo? Mal dá para ver o Sol. E daí vamos lá para a letra A e letra B. Letra A. Se colocada na posição do Sol, Antares, por seu tamanho, envolveria até além da órbita de Marte. Então vamos pensar no que ele falou aqui. Ó. Se colocado na posição do Sol, a gente tem aqui o Sistema Solar, né, o Sol, e daí vai ter os planetas até chegar na Terra, e depois da Terra a gente tem Marte. E daí, obviamente, fora de escala e fora de proporção. Mas se a gente colocasse Antares na posição do Sol, ele envolveria até além da órbita de Marte. Então Antares ia passar aqui Marte e ia basicamente engolir todos os planetas até Marte, né? Então a gente tem aqui, e daí ele fala, considerando o diâmetro do Sol sendo de 1.400.000 quilômetros e sabendo que uma unidade astronômica é igual a 150 milhões de quilômetros, calcule o diâmetro da estrela Antares em unidades astronômicas. Então olha essa questão aqui, pessoal. Você olha e fala, nossa, ele passou o diâmetro do Sol, tá? E ele falou que passaria até Marte. E daí o primeiro raciocínio pode ser, nossa, eu vou ter que usar Marte, o que eu faço aqui na questão? Não, é bem mais simples do que parece. Se a gente volta no texto, ele falou que o diâmetro de Antares é 900 vezes o diâmetro do Sol. Então o que você tem que fazer aqui é pegar o diâmetro do Sol e multiplicar por 900. Pronto, você acharia a resposta em quilômetros. Mas ele está pedindo em unidade astronômica. Então você divide essa distância por 150 milhões, que é uma unidade astronômica. Certo? Então aqui a gente vai dividir por 100 para cortar esse zero, divide por 100 de novo e tira e divide aqui também. E a gente chegaria em 14 vezes 9 dividido por 15, vai ser a nossa resposta em unidades astronômicas. Que dá... isso daqui vai dar 8,4, né? Deixa eu colocar aqui. Confirma aí, pessoal, 8,4, certo? Ó, 14 vezes 9, uma divisãozinha legal, 14 vezes 9 dividido por 15, exatamente 8,4. Então, esse outro raciocínio aqui. Uma pessoa despercebida poderia olhar e querer pensar em Marte, pensar em o que fazer, mas ele primeiro passa que o diâmetro é 900 vezes maior e depois passa o diâmetro. Essa questão, se eu não me engano, já caiu no nível 3 e no nível 4, tá? Então, ó, novamente, uma questão super simples. Essa daqui seria a letra A. E daí aqui, letra B. Quantas estrelas iguais ao Sol cabem dentro de Antares? E aqui eu ainda tirei uma informação bem legal que ele passou. Quando você pensa em quantas estrelas iguais ao Sol cabem dentro de Antares, você pode pensar em, por exemplo, dividir um diâmetro pelo outro. Mas, na realidade, quando a gente fala sobre quantas estrelas cabem dentro da outra, a gente está falando sobre volume. Nós queremos colocar vários sóis dentro de Antares e ver quantos vão caber. Então, para isso, a gente divide o volume de Antares e daí algo importante. Isso principalmente para o nível 4, tá? Essa daqui é nível 4. Principalmente para o nível 4, saibam o volume de uma esfera. O volume de uma esfera é 4π raio ao cubo dividido por 3. Então, essa formulazinha aqui, o raio é o raio da estrela, 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3, você acha o volume de uma esfera. E o que você vai ter que fazer aqui? Você tem que dividir o volume de Antares pelo volume do Sol. Então, é bem simples, ó. Você pega 4π raio de Antares ao cubo dividido por 3, e isso daqui vai estar dividido por 4π raio do Sol ao cubo dividido por 3. E daí tem vários métodos para fazer isso daqui, né? Você pode multiplicar em cruz ou multiplicar pelo inverso da segunda. Mas basicamente, ó,
isso daqui vai acabar dando o seguinte. Quando você multiplicar em cruz, daria 3 vezes 4π raio de Antares ao cubo, dividido por 3 vezes 4π raio do Sol ao cubo. Isso daqui vai cortar, ó. 3, 4 e π, 3, 4 e π, tem em cima e embaixo, um vai dividir pelo outro, e vai cortar e você chega que a resposta é o raio de Antares dividido pelo raio do Sol, e essa é a resposta ao cubo. Então é isso. É isso, olha, até agora foi só divisão. Todas essas 3 questões, e sempre aparecem questões desse tipo, foram apenas divisões. E daí você pode ter a dúvida. Aqui eu vou ter que dividir um raio pelo outro. Será que eu dividi o diâmetro e o raio é a mesma coisa? E você poderia pensar que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. E se você substituísse aqui por 2 raios, por exemplo, o 2 vai se cortar, o 2 vai cortar e vai dar na mesma. Então, você pode simplesmente colocar o diâmetro de Antares dividido pelo diâmetro do Sol. Tá? E daí você faz a conta. Você vai ter aqui, já vamos finalizar, você vai ter aqui o diâmetro do Sol, que ele falou que é de 1.400 quilômetros. Oi? Quer dizer, o diâmetro de Antares, né? Tá tampando. Tá. Não, tranquilo. Pessoal, eu já... Aqui vocês podem perceber, ó, seria o diâmetro de Antares, que o diâmetro de Antares a gente acharia pegando 1.400 vezes 900 e dividindo pela... Quer dizer, novamente, ó, voltando no texto, ele fala que o diâmetro de Antares é 900 vezes o do Sol. Então, se você pegar o diâmetro de Antares e dividir pelo do Sol, concordam que vai dar 900? Porque você pega o diâmetro do Sol, ó, ele falou aqui no texto, nesse momento, que o diâmetro de Antares é igual a 900 o diâmetro do Sol. Então, vocês concordam que se eu fizer 900 vezes o diâmetro do Sol dividido pelo diâmetro do Sol, vai cortar e você fica com 900. Então, na realidade, a resposta da questão é 900 ao cubo. Beleza? 900 ao cubo. E daí você multiplica 900 vezes 900 vezes 900 e você chega na resposta. Beleza? Então é basicamente isso. Tá? Essa multiplicação daria 729 vezes 10 à sexta. Tranquilo? Essa daqui, galera que não é do nível 4, relaxem. Exatamente o que o Big falou. Essas duas questões aqui, pessoal, são do nível 4. Então elas vão envolver uns conceitos um pouco mais complexos, como aqui o de volume. Nessa outra questão, você precisa saber notação científica, saber esses conceitos de velocidade. Mas essa primeira questão, ela é o que vocês vão encontrar mais no nível 3, tá? O que o pessoal não entendeu ainda, algumas pessoas, é que essa live aqui não é para falar conteúdo em si por enquanto. Essa aqui é mais para mostrar o tipo de questão. Exatamente. A ideia hoje era mais mostrar um pouquinho para vocês o tipo de questão e também a estrutura da OBA. Os conteúdos mesmo, passar a parte teórica para vocês, passar a teoria de física, um pouco de teoria de matemática, o movimento dos planetas, isso vai ser nos próximos dias, tá? Beleza? E seria apenas fazer o resultado ao cubo sempre ou muda? Então, interessante. Isso daqui, quando ele falar... Quando você dividir o volume de uma estrela pela outra, você pode sim só fazer... É que nesse caso, né, seria o diâmetro de uma pelo diâmetro da outra. A gente já tinha a relação dos 900 vezes, por isso que acabou cortando. Mas essa relação aqui, ó, quando ele fala quantos sóis cabem dentro de Antares, você dividir o raio de Antares pelo raio do Sol e elevar ao cubo, isso sempre vai estar certo. É que é a mesma coisa porque o diâmetro é basicamente 2 vezes o raio. Então, se a gente for pegar o raio de cada uma, vai ser metade da mesma coisa. Exato. Isso que eu falei das dúvidas, pessoal. Sempre que vocês tiverem dúvidas, tipo, será que... porque isso parece bobo, principalmente para o pessoal do nível 4, mas quando você olha e fala, será que o diâmetro, 2 vezes, eu dividi o raio de uma estrela pela outra, é a mesma coisa do que eu dividi o diâmetro de uma estrela pela outra? Basta apenas você pensar que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. E daí você substitui.
Enfim, pessoal, a ideia era mostrar para vocês que cheguem na prova, primeira coisa, cheguem na prova com o pensamento de não tem nada tão impossível aqui. Tem questões que vão falar de uma maneira, falar várias informações que eu não vou necessariamente usar na conta. E a prova não vai ser inimiga de vocês. Ela vai passar as coisas que vocês vão precisar usar. Então vão com a cabeça tranquila e sabendo que vocês conseguem um ótimo resultado fazendo a prova na calma. E era basicamente isso que eu queria passar de questão. E foi só um comecinho, pessoal. A ideia aqui era só... quando a gente começar a passar os conteúdos de fato, fica um pouco mais fácil para vocês poderem... Até o pessoal do sexto ano poder entender. Mas aqui eu tentei falar para o sexto e para o terceiro e foi um pouco complexo. Mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos as oportunidades, a estrutura da prova e que a prova ela é muito mais de interpretação. Então você entender a estrutura, entender essa jogada de você juntar as informações é o mais importante para você conseguir um bom resultado. Beleza? Deixe as perguntas de foguete para amanhã? Exatamente. Amanhã nós iremos fazer um foguete do nível da modalidade virtual. Vamos ensinar como fazer um foguete que provavelmente será medalhista. E também vou falar sobre foguetes reais. Então joga na tela inteira aqui, Renan. Um foguete real para vocês... vou ensinar como vocês podem fazer nesse pouco tempo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta aí, eu respondo. Mas, pessoal, a gente está muito feliz, foi incrível, batemos 800 pessoas aí, 800 pessoas que estão sonhando com uma medalha. Eu garanto para vocês, nesses 8 dias, nos acompanhem. Eu sei que muitos de vocês aí talvez possam ter algum compromisso, alguma coisa, mas tentem dar um jeito, marquem aí na agenda para poder participar, porque nas próximas lives nós falaremos sobre conteúdo de verdade. Hoje foi mais uma introdução e para vocês terem contato com algumas questões. E qualquer dúvida pode mandar pra gente no nosso Instagram, que é @obmpeiros. E é basicamente isso. Agradeço muito vocês. E baixem o material. A gente vai enviar o material agora nas lives. Quer dizer, nos grupos do WhatsApp. E tentem fazer as questões. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vai fechar a aula agora? Basicamente, se não tiver mais nenhuma pergunta, foi isso. Fizemos 3 questões aí interessantes, que eu queria mostrar isso da divisão para vocês. Quem ficou com alguma dúvida pode mandar para a gente. E é isso. Beleza? Mandei uns foguetinhos aí. Vai ter aula sobre missão centenário? Eu vou falar sobre ela na aula Gabaritando Astronáutica, na sexta. Beleza? Rumo ao ouro. É isso, pessoal. Quero ver, quem baixou o material, quem está com o material impresso, posta uma foto nos stories do Instagram marcando o ABMPeiros e hashtag medalhei ouro. Bora medalhei ouro. É isso aí. Show de bola. Muitíssimo obrigado. Espero que todos vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem mandar e os próximos dias serão bem melhores. Iremos melhorar cada vez mais. Amanhã irei ensinar para vocês como conquistar uma medalha de ouro na Mobfog e talvez até surja um novo recordista. Vou explicar como eu fiz para quebrar o recorde da Mobfog. Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Tenham uma ótima noite. Vejo vocês amanhã. E não esqueçam de baixar o material e fazer todas as tarefas lá que a gente mandou para vocês. Valeu, galera. Fala pessoal, Renan Proença aqui. Estamos começando aqui a resolução da Canguru 2020, primeira aplicação nível S. Para quem não sabe, nível S é para ensino médio, certo? Isso aqui ensino médio especificamente o terceiro ano. Então, o nível J, que já está tudo resolvido aqui no canal, foram as 2 aulas anteriores de Canguru, já está resolvido no canal e é para primeiro e segundo ano do ensino médio. E o nível S é para apenas o terceiro ano do ensino médio. Como o nível S é um nível que, para explicar as questões, demanda muito mais tempo,
eu acabei dividindo em 3 aulas, sendo essa aqui a primeira. Na primeira, eu vou resolver as questões de 1 a 15. Na segunda, eu vou resolver as questões de 16 a 25. E na terceira, eu vou resolver as questões de 26 a 30, certo? Para ficar mais ou menos equilibrado o tempo, já que a dificuldade vai aumentando. Então, hoje aqui, a gente vai resolver 15 questões da Canguru Nível S 2020, primeira aplicação. Beleza? Vamos começar já direto. Aqui, ó, logo na primeira questão, já vou abrir aqui pra gente poder começar. Espera aí. Só deixa eu mexer aqui no pincel. Pronto, vamos lá. Então, ó, primeira questão diz o seguinte, ó. Qual é a soma dos dois últimos dígitos do produto de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Tá. Seguinte, ó. Uma coisa de a gente perceber logo de início é que 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, por ter um 5 e ter um 2 ali no meio, obrigatoriamente a gente sabe que o dígito das unidades dessa multiplicação é 0. Porque tendo 5 e um 2, vai ter um 10, e sendo um 10 ali no meio da multiplicação, então o número vai ser múltiplo de 10 e portanto ele termina com 0. Então a gente já sabe que termina com 0. Então, beleza. Então, ó, o 2 vezes 5 a gente pode resumir que é um 10. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. 4 vezes 4 é 16. Vezes 2 é 32. Então, beleza, vezes 32. Vamos deixar aqui do lado. E o que sobrou? Sobrou esse 3 vezes 3 que dá 9. E o 1 esquece, porque o 1 não acaba não dando nada. Então, beleza, então aqui já ajudou a gente. Perceba que quando a gente for multiplicar 10 por 32, vai dar 320. Deixa eu ver porque não trocou aqui. Deixa eu trocar a cor só rapidinho, porque eu esqueci de trocar a cor, senão não vai aparecer para vocês. Ó, 10 vezes 32 dá 320. Como a gente quer apenas os últimos dois logaritmos, ó, os últimos dois dígitos, então a gente pode esquecer o 3 do 300. Então a gente ficou com 20 vezes 9. E 20 vezes 9 dá 180. Como a gente quer os últimos dois dígitos, então é 80. E qual que é a soma? A pergunta da questão é qual que é a soma. Então 8 mais 0, 8. Resposta, letra D. Então, tá aí a questão número 1 já para vocês, beleza? Então vamos abrir já a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Uma formiga andava 5 metros todos os dias para ir do ponto A ao ponto B em linha reta. Então, beleza. Então, em linha reta, ela andava 4 metros. Cadê? Não, 5. Peraí, deixa eu marcar aqui, ó. 5, beleza. Deixa eu deixar outra cor. 5 metros. Então, esse aqui é o percurso em linha reta, né? Um dia, o Joãozinho colocou neste caminho 2 caixas de 1 metro de altura cada uma. Agora a formiga anda na mesma reta ou acima dela, tendo que subir ou descer os obstáculos, conforme a figura. E a pergunta é quanto ela precisa andar para ir de ponto A a ponto B a partir de agora. Correto? Tá, uma coisa bem importante você perceber é o seguinte, ó. Ó, se eu pegar esse pedacinho aqui até ela chegar à caixa, esse pedacinho aqui em cima que ela anda até chegar na outra caixa, o percurso que ela anda lá em cima da última caixa, esse pedacinho aqui depois de descer e esse pedacinho depois de descer, ele nada mais é do que basicamente o mesmo trajeto que ela fazia antigamente, quando eu considerei só o caminho em linha reta, sem considerar os verticais, os horizontais. O caminho horizontal é o mesmo. Então quer dizer que toda essa parte que eu coloquei de azul ali é 5 metros somados. Então vai sobrar pra gente só a altura, o quanto ela vai ter que subir e quanto vai ter que descer. Ela não vai ter que subir 1 mais 1, vai ter que subir 2, vai ter que descer 2. Então no total ela vai andar 5 metros na horizontal, mais 4 metros na vertical, ou seja, vai ter que andar 9 metros. Resposta letra B. Então, questão número 2, simplesmente isso. Bora pra questão número 3 já. Questão número 3 diz o seguinte, Renato marcou 2 pontos A e B na reta numerada conforme a figura. Qual dos pontos P, Q, R, S ou T dessa reta é o melhor que melhor representa o produto AB? Vamos ver então. Então, ó, pode ver que tanto A quanto B são números menores que 1. Porque o 1 está aqui, ó. São números menores que 1. E a gente tem uma característica. Quando a gente multiplica um número que é menor que 1, por exemplo, a gente tem um A multiplicando um B, sendo tanto A quanto B menor que 1, então esse A vezes B, que é esse A vezes B, ele vai ser menor que A e que B. Certo? Basicamente isso. Por quê? Explicando. Bem, a gente está multiplicando A e B. Imagina que A vale 1. Imagina que A vale 1 e que B vale menos que 1. Quando a gente multiplica um número que é menor que 1 por 1, ele se mantém o mesmo número. Agora, quando a gente multiplica um número menor que 1, vou colocar um número aleatório aqui, por um número que é também menor que 1,
Este número resultante vai ser menor que vai ser menor que ambos, vai ser menor que o menor número. Consegue entender? Porque se a gente multiplicasse ele por 1, o menor número por 1, ele seria ele mesmo. Como a gente estiver multiplicando por um número menor que 1, vai ser menor que ele. Então o produto AB, a gente sabe que o produto AB ele é menor que A e B sozinhos. Ou seja, olhando para A e B na posição ali, ó, então o único número que vai sobrar pra gente, as únicas posições que não sobram pra gente é a posição Q e a posição P. Porém, os números a gente também sabe o seguinte, eles são maiores que 3/4, ou seja, eles são maiores que 0,75. E são menores que 1. Quando a gente multiplica dois números muito próximos, que é um dos números muito próximos, dificilmente eles vão ser tão pequenos assim. Por uma questão de lógica, eles vão estar no lugar da letra Q, porque não tem muita lógica também você multiplicar dois números que são relativamente próximos e o resultado ser tão distante. Isso não tem tanta lógica. Então, a resposta vai ser letra Q, portanto. Letra B. E a gente eliminou o R e o S porque devido a essa condição aqui, tá? Devido a essa condição aqui, ó, a gente acabou eliminando o R e S de cara. RST, na verdade, eliminou todos eles. Sobrou só o P e o Q, mas por lógica vai ter que ser o P. Vai ter que ser o Q. Certo? Número 4. Número 4 diz o seguinte, ó. O gráfico em pizza ao lado refere-se ao transporte de alunos para uma universidade. O número de alunos que vão de carro é aproximadamente o dobro dos que usam transporte público. Tá? Aproximadamente o dobro. Vamos ver quais situações que ocorre isso, ó. Se a gente pega o 47 e o 24, o 47 é aproximadamente o dobro de 24. Se a gente pega, por exemplo, o 11 e o 24, o 24 é aproximadamente o dobro de 11. Se a gente pega o 11 e o 6, o 11 é aproximadamente o dobro de 6. Então pode ser qualquer um desses pares. Vamos continuar para ver. E o número de pessoas que vão a pé é quase igual ao número dos que vão de bicicleta. Então, o número de pessoas que vão a pé é bem parecido com o de vão de bicicleta. Ou seja, só pode ser 12 e 13. Só que se 12 e 13 é a pé e bicicleta, então ônibus... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Peraí. Então carro e transporte público tem que ser 47 e 24. Consegue entender? Porque, lembra, das 3 possibilidades de pares que tinha início, 2 já foram embora quando a gente pegou o 12 e o 11. Então sobrou só 47 e 24. E, portanto, como só sobrou o patinete, e a pergunta é, qual é a porcentagem do patinete? O patinete só pode ser 6. Resposta, letra A. Então, as 4 primeiras questões de hoje é isso. Vamos para a próxima, então. Vamos para a questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte, ó. A soma de 5 números de 3 logaritmos é 2.664, conforme mostrado no quadro. A pergunta é quanto vale A mais B mais C mais D mais E. Então, ó, presta atenção. Vamos olhar para os logaritmos das unidades. Aqui, ó, a gente tem um A, tem um B, tem um C, tem um D, tem um E. Ou seja, basicamente o que a gente fez aqui foi somar A mais B mais C mais D mais E. Então, ó, a gente sabe que A mais B mais C mais D mais E vale algum número X que termina com 4. Certo? Isso quem sabe, olhando para cá. Porque, ó, 2 vezes é 4. Se a gente for olhar agora para as dezenas, a gente vai ter um A mais B mais C mais D mais E. Então, ó, que é um A mais B mais C mais D mais E, que vai dar um número que termina aí em 6. Ah, por quê? Se eu somei a mesma coisa. É porque, ó, o que acontece? Esse próprio X, ó, vou colocar um Y aqui para ficar igual. O X das dezenas, daquela soma de A mais B mais C mais D mais E no início, ele subiu aqui. Ou seja, o que aconteceu na realidade foi que a gente somou A mais B mais C mais D mais E mais X. E deu um número de 2 logaritmos também, que termina em 6. Perceba que, quando a gente adicionou os X, que a gente sabe que é um algarismo, as unidades aumentou em 2 casas. Ou seja, então obviamente que X vale 2. Então, a gente acabou descobrindo com isso que X vale 2. Só que se X vale 2, então portanto, o A mais B mais C mais D mais E vale 24. Resposta letra C. Certo? Então, questão número 5 feita. Bora para a questão número 6, então. Questão número 6 diz o seguinte, ó. Qual é o valor de 10 elevado a 10... Qual é o valor de 1010 elevado a 2 mais 2020 elevado a 2 mais 3030 elevado a 2 sobre 2020?
Primeira coisa que você tem que prestar bem atenção, que é o que você mata a questão. Perceba que tanto 2010 quanto 2020 quanto 2030 tem uma coisa comum. Qual é? 2020, todos eles são múltiplos de 1010. Por quê? Porque 1010 é 1010 vezes 1. 2020 é 2 vezes 1010. E 3030 é 3 vezes 1010. Então a gente pode substituir o 2010, 2020, 2030 por isso, para ficar tudo parecido. Que a gente consegue resolver de forma mais tranquila. Então, ó, a gente vai ficar com 1010 ao quadrado, normal. Ou melhor, vou até escrever assim, ó, 1010 ao quadrado, eu vou escrever como 1010 vezes 1010. Então, ó, 1010 vezes 1010. No caso do 2020, então 2020 ele vai acabar virando 2 vezes 1010. Deixa eu fazer outra cor só para ficar mais claro, ó. Vou fazer de cor diferente, tá? Então, ó, 1010 vezes 1010, que é o 1010 ao quadrado, mais 2 vezes 1010. Por que 2 vezes 1010? Porque é o 2020. Vezes 2 vezes 1010. O que é isso aqui? Isso aqui é 2020, isso aqui é 2020 vezes 2020. Só olhar ali, ó, 2020 ao quadrado. Beleza. Isso mais 3 vezes 1010 vezes 3 vezes 1010. E tudo isso dividido por 2 vezes 1010. Perceba que tem 1010 em todos os fatores. Então, ó, tem nesse fator, no caso, nesse fator aqui, ó, tem 1010. Neste fator aqui tem 1010. E neste fator aqui tem 1010. Então a gente pode simplificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar este 1010 aqui, ó. Vou cortar um dos 1010 no caso, porque é multiplicação. Vou cortar um desse 1010 aqui. Vou cortar um dos 1010 aqui. E vou cortar aquele 1010 ali embaixo. Bem, e esse 2 eu consigo dividir? Vamos ver. 1010, vamos manter assim, depois eu faço essa divisão, melhor, para ficar mais fácil. Então, ó, o que sobrou? Vamos dar uma olhada. Sobrou 1010. Mais 2 vezes 2, 4. Ou melhor, vou deixar como 2 vezes 2 mesmo. 2 vezes 2 vezes 1010. Mais 3 vezes 3 vezes 1010. Sobre 2. Isso aqui é o que sobrou então pra gente. Porém, ó, aqui neste fator é um número par. Aqui neste fator também é par. E este fator também é par. Então a gente pode dividir por 2. Então dividindo todos eles por 2, o 1010 vai ficar 505. Mais o 2 vezes 2 vezes 1010 vai ficar só 2 vezes 1010, porque cortou um 2. Ou seja, vai ficar 2020. E aqui, ó, vai ficar 3 vezes 3 vezes 505, porque cortou o 2 com 1010, então vai ficar 9 vezes 505. E perceba, a gente tem aqui um 9 vezes 505 mais 505. Ou seja, isso aqui, ó, a gente pode escrever como 10 vezes 505 mais 2020. Quanto que é 10 vezes 505? 5.050 mais 2020. Ou seja, 77.070. Resposta letra I. Então, essa aqui é a questão 6. Pode ver que ela foi a mais difícil dentre as últimas. Mas é uma questão basicamente que vai envolver você conseguir dividir os números em fatores parecidos para poder simplificar. E acho que basicamente isso só. Basicamente isso. Vamos lá, vamos continuar. Bora fazer então questão número 7 de hoje, então. Vamos continuar aqui. Questão número 7 diz o seguinte, ó. Sejam A, B e C. Sejam... Peraí, deixa eu ver se eu coloquei a cor certinho. Peraí. Tá meio apagado aqui. Não tá certinho, tá certo. Vamos lá, vamos continuar. Tá certo. Ó. Sejam A, B e C números inteiros tais que 1 menor... Vou até escrever isso aqui de novo, ó. 1 é menor que... Menor igual, no caso. Menor igual a A. Que é menor igual a B. Que é menor igual a C. E a gente sabe que A, B, C vale
1 milhão, que no caso posso escrever como 10 elevado a 6. A pergunta é, qual é o maior valor possível de B? Tá, vamos lá. Presta atenção, se a gente quer o maior valor possível de B, a gente quer o maior possível de B, sendo que B é menor ou igual a C, então o A ele tem que ser o menor valor possível também. O A precisa ser o menor valor possível para sobrar espaço para o B. Dá para entender? Porque a gente quer o B maior possível. Qual que é o menor valor possível de A? Bem, se o A ele pode ser menor ou igual a 1, então ele pode ser igual a 1. Então, o menor valor possível de A é A igual a 1. Se A é igual a 1, então na verdade o que sobrou pra gente, ó, a gente pode acabar tirando o A aqui, então ficou que BC é 1000 elevado a 6. E perceba, a gente quer o maior valor possível de B. Qual que é o maior valor possível de B? Se B é menor ou igual a C, então o maior valor possível de B é ele ser igual a C. Ou seja, falar que B é igual a C. Então a gente pode falar aqui, ó, que B é igual a C. Se B é igual a C, a gente pode falar então isso aqui. Então que a gente vai ter um B ao quadrado. Opa, peraí, só deixa eu arrumar aqui. B ao quadrado igual a 10 elevado a 6. Ou seja, então a gente vai descobrir que B é igual a raiz quadrada de 10 elevado a 6 e, portanto, B é igual a 10 elevado a 3, que é a mesma coisa de 1000. Portanto, a resposta da questão é a letra D. Beleza? Então, questão número 7 feita, bora para número 8. Número 8 diz o seguinte, ó, essa aqui é uma questão interessante. Eu gostei dessa questão quando vi pela primeira vez. Vamos lá. Ó, se cachorros pesam que quilogramas? Então, ó, se deixa eu tentar escrever certinho, calma aí, vamos com calma aí, tem tempo para isso. Ó, se cachorros pesam que quilogramas? Vou colocar aqui quilos. Beleza. E elefantes, que ó, e elefantes pesam M cachorros. Vou colocar M caixa. Pronto. E a pergunta é, quanto pesa um elefante? Bem, vamos lá. Para começar, o que a gente pode fazer? Bem, o peso de um elefante vai ser igual ao peso de todos os elefantes, que é o todos os elefantes, dividido pela quantidade de elefantes. Quantos elefantes tem? E. Então, basta a gente descobrir quanto vale, qual que é o peso de todos os elefantes e dividir por E. A gente não sabe que o peso de todos os elefantes é M cachorros, mas quanto que M cachorros representa? Aqui a gente pode fazer uma regra de 3. Ó, se cachorros pesam que quilos, certo? Então, quanto que vai pesar M cachorros? M cachorros vai pesar X quilos. E X quilos é o peso de todos os elefantes. Então, basta descobrir quanto vale X. Bem, fazendo uma regra de 3 aqui, então, a gente vai descobrir que X vai ser igual a M vezes Q dividido por C. Ou seja, a gente pode substituir X ali por MQ dividido por C. Então, ó, a gente vai ficar com MQ C. Ou seja, basicamente isso aqui quer dizer, então, vamos ver qual a alternativa que bate. Só arrumando aqui, ó, QM sobre CE. Então a resposta vai ser a letra D. O que mata a questão, o que faz você resolver a questão, aqui neste caso é você conhecer o que é a regra de 3. Se você não souber que a regra de 3 fica um pouco complicado. Mas perceba, sabendo que a regra de 3 e aplicando a regra de 3, você matou a questão. Não é uma questão tão complexa assim, certo? Bora, questão número 9. A número 9 diz o seguinte, ó. Dois dados iguais têm suas faces vermelhas, duas azuis, e tem duas faces vermelhas, duas azuis e duas brancas, cada um. Se lançarmos os dois dados simultaneamente, qual é a probabilidade do resultado das duas faces ser a mesma cor? Vamos lá. Probabilidade, a gente vai ter o evento sobre o espaço amostral. Qual que é o espaço amostral? É tudo.
Ou seja, eu quero fazer o quê? Eu quero aqui, ó, lançarmos 2 dados simultaneamente. Este é o espaço amostral. Quais são as opções? Bem, cada dado tem 6 faces. Então, eu tenho 6 vezes 6, eu tenho 36 combinações para saírem. Ou seja, nosso espaço amostral aqui, ó, vai ser 36. Qual que é o evento? O evento é das 2 faces serem iguais. Bem, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar para ao princípio, temos aqui 2 faces, ó, a gente quer que as duas sejam iguais. Caiu essa face desse lado e essa face desse lado. Vamos lá. Para começar, a gente tem 3 cores diferentes para caírem. Então, a gente tem 3 cores diferentes para caírem. Beleza. Depois que a gente escolheu uma cor, bem, para o primeiro dado, essa cor tem 2 opções, porque tem 2 faces que são pintadas dessa cor. Então, temos 2 opções. E para o segundo dado, temos 2 opções também de faces que podem cair dessa cor. Ou seja, isso quer dizer, portanto, que, vamos dizer assim, possibilidades em que um dado lançado simultaneamente com outro que é igual, na circunstância do enunciado, 2 faces saírem com a mesma cor, vai ser 3 vezes 2 vezes 2, que é 12. Ou seja, a probabilidade vai ser 12 sobre 36, que é o mesmo que 1 sobre 3. Resposta, letra I. É uma questão de probabilidade simples, que você precisa saber basicamente o que é a fórmula da probabilidade, conseguir calcular o evento e conseguir calcular o espaço amostral. Basicamente isso. Vamos lá então para a questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte: ó, qual dos números a seguir não é divisível por 3, qualquer que seja o inteiro n? Então presta atenção. A gente quer o caso em que não é divisível por 3. Quando ele fala qualquer que seja o inteiro n, é em nenhuma hipótese. A gente pode escrever isso aqui como em nenhuma hipótese. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as outras alternativas, elas não necessariamente precisam ser múltiplo de 3. Como assim? Pode ser que elas sejam, dependendo do valor de n, pode ser que elas não sejam, dependendo do valor do n. Porém, tem uma delas que não é divisível por 3 em nenhuma hipótese. Essa que a gente tem que encontrar. Vamos lá então. Letra A, 5n mais 1. 5n mais 1, bem, existe alguma possibilidade dela ser múltiplo de 3? Bem, deixa eu tentar pensar um de cabeça aqui. Ó, tem um caso aqui de n igual a 7. Então nesse caso aqui, ó, se n for igual a 7, a gente vai ter então 36 como resposta. 36 é múltiplo de 3, ou seja, se tem uma situação que dá certo, então esquece que não é a resposta da questão. Aqui tem uma situação, tem, se n for igual a 3 aqui, por exemplo, então já dá no óbvio que é múltiplo de 3. E aqui, bem, se n for 3, por exemplo, aqui ó, mais um caso que se n for 3, a gente vai dar 3 mais 4, 3 vezes 4 dá 12. Também é múltiplo de 3. Aqui neste caso, nenhuma situação a gente vai conseguir colocar um n. É a resposta da questão já é a letra D. Por quê? Porque, presta atenção, quando a gente tem um 6n, um 6 multiplicando um n, esse pedaço aqui já é múltiplo de 3. Já é múltiplo de 3. Quando a gente retira uma unidade, a gente vai ter um múltiplo de 3 menos 1. Ou seja, múltiplo de 3 menos 1 não é múltiplo de 3. Em nenhuma situação. Então a resposta é a letra D. Certo? Basicamente isso. Ó, uma situação aqui na letra E, por exemplo, dá certo. N igual a 2. Com N igual a 2 aqui eu era 6. E 6 é múltiplo de 3. Então realmente a única que em nenhuma hipótese dá múltiplo de 3 é a letra D. Então fizemos as 10 primeiras questões já. Vamos lá. Então agora, vamos terminar essa aula de hoje resolvendo então as últimas 5 que a gente tem para resolver hoje. Que é as questões de 11 a 15. Ó, letra 11 não, número 11. Um retângulo cinza e um retângulo preto sobrepõem-se. A figura mostra essa situação em 4 casos, representando por C a área da região cinza não comum e P a área da região preta não comum. No caso, a região preta é a região branca, tá? No caso, na prova original tá preto mesmo, porque como eu tive que modificar para ficar no fundo preto, então a região branca, na verdade, aqui, ó, região branca,
tá? Beleza. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o valor de C menos P? Beleza. Entenda que a questão, quando ele fala C e P, ele está generalizando. Então, possivelmente, quando generaliza, é porque, em todo caso, não importa qual seja o valor numérico, vai acontecer a mesma coisa. Então, bem, presta atenção. Se ele generalizou o valor de C, sendo o valor de C a região cinza não comum e P a região preta não comum, então a gente pode generalizar também a região comum. Vou chamar de X. Então X é a região comum entre os dois. Beleza. A gente quer C menos P, tá? Agora foi o seguinte, ó. Eu vou chamar a área cinza de AC e a área preta de AP, certo? Então, a área cinza é AC, a área preta é AP, tá? Quanto que vale C? C não é a área cinza não comum? A área cinza não comum vai ser igual à área AC menos a área comum que é C, que é X. Quanto que vai valer P, que é a área preta não comum? Vai ser AP menos X, que é a área comum. A gente não quer o valor de C menos P? Então vamos lá. Então C menos P vai ser AC menos X menos AP menos X. Ou seja, AC menos X menos AP mais X. Regra adicional. Menos X com X cortou. Então ficou AC menos AP. Ou seja, o que isso significa? O que isso significa no final das contas pra gente? Basicamente, o que isso significa pra gente é que isso aqui é constante. Por quê? Porque a área da figura cinza e a área da figura preta são constantes. Ou seja, isso aqui, ou seja, C menos P é constante. Então, qual a alternativa que fala que C menos P é constante? Só a letra E. O valor de C menos P é o mesmo em todos os casos. Em todo o resto, muda. Mas não, o valor de C menos P é constante. Então, resposta, letra E. Beleza? Então, vamos para o número 12 já. Número 12 diz o quê? Pera aí. Vamos lá. 5. Essa aqui, deixa eu comentar uma coisa sobre essa questão. Essa aqui é uma questão clássica. A questão, vamos lá. Por que clássica? Porque eu já vi essa questão em muitos lugares. Já caiu numa prova já caiu na prova da Canguru desse ano também, em outro nível. Caiu no banco de questões do BMAP. Eu já vi em algum outro lugar, se eu não me engano, eu já vi em alguns livros de matemática também. Essa aqui é uma questão clássica e a resposta é sempre a mesma. Só muda o valor. Então, você entender essa questão aqui vai te ajudar muito, porque possivelmente, quando eu digo possivelmente, tipo assim, a chance de cair uma questão parecida. Porque eu já vi várias vezes. É uma das poucas questões que eu já vi várias vezes. Vamos lá. Vamos então resolver isso aqui, ó. 5 moedas estão sobre uma mesa com caras voltados para cima. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 moedas com caras voltadas para cima. Beleza. A cada movimento... Peraí. A cada movimento, você deve virar exatamente 3 dessas moedas. E a pergunta é: qual é o menor número de movimentos que você deve fazer para que todas as moedas sobre a mesa fiquem com coroas voltadas para cima? Ou seja, depois que a gente fazer todos os movimentos, a situação que a gente vai criar é essa aqui, ó. Que as 5 moedas estejam com a coroa para cima. Certo? Agora, você tem que entender o processo inverso, ó. Do penúltimo caso para o último caso, o que aconteceu? A gente teve que virar 3 moedas. Só que presta atenção. Para a gente conseguir virar 3 moedas e todas virarem caras, quer dizer que essas 3 moedas que a gente virou... Desculpa, confundi aqui. Para a gente conseguir virar as 3 moedas no final e todas serem coroas, quer dizer que essas 3 moedas que a gente virou eram caras. E as outras 2 eram coroas. Ou seja, a situação anterior, a gente já sabe qual é. É essa aqui, ó. Em que tínhamos 3 caras, 2 coroas. Aí nós viramos as 3 caras e virou tudo coroa. Ou seja, a grande questão é como transformar isso aqui em cima, ó, nisso aqui.
naquela linha de baixo. Essa é a grande questão. Bem, só que perceba também o seguinte, ó. O primeiro movimento ele já é fixo, não tem o que fazer. Porque no primeiro movimento a gente tem que virar três moedas. Como são todas caras, vou virar 3 coroas. Então, ó, presta atenção. Vou virar o seguinte, ó. Vou virar essa. A situação que a gente pode ter chegado então é essa aqui, ó. Coroa, cara. Essas duas aqui já são fixas, não tem o que fazer, são fixas. E essas duas últimas também são fixas. A grande questão então é quantos movimentos a gente precisa para transformar isso aqui nisso aqui. Consegue entender? E a resposta na verdade é um movimento só. Aqui você tem que olhar com bastante. Você tem que olhar com bastante atenção. Presta atenção. Aqui nós temos 2 caras e 3 coroas. Aqui temos 3 caras e 2 coroas. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso da seguinte forma. A gente precisa transformar uma moeda que inicialmente é coroa em uma moeda que é cara. E a gente precisa transformar 2 moedas que são... Não tá certo, peraí. Isso, a gente tem que transformar uma moeda que é coroa em uma que é cara. Só que a gente não mexe uma moeda de cada vez. A gente mexe quantas moedas de cada vez? A gente acaba mexendo com 3 moedas de cada vez. Então, por exemplo, olha só. Se a gente virasse só essa moeda aqui de cima, só essa aqui, por exemplo, já viraria. Só que a gente vai ter que mexer com outras 2. Só que vai ter que mexer com outras 2 de forma que o total de moedas de cada um continue igual. Ou seja, a gente vai ter que mexer uma outra moeda cara que vai virar coroa. E para equilibrar, a gente vai ter que virar uma moeda cara que vai virar... Acabei confundindo aqui, mas deu para entender, né? Então, que vai virar coroa. Vamos entender então. Dessa pra cá, dessa segunda pra penúltima. Bem, da segunda pra penúltima, então lembrando, pra essa aqui virar essa aqui, uma coroa vai ter que virar uma cara. Só que a gente vira 3 de cada vez, ou seja, as outras 2, elas têm que ser complementares. Então, as outras 2 moedas que a gente vai ter que virar, uma vai ter que ser coroa, vai virar cara, e outra vai ter que ser cara e vai virar coroa. Ou seja, a gente pode virar essa aqui então, que vai virar cara. A gente pode virar essa aqui, que vai virar coroa, que vai virar cara, desculpa, também. E essa aqui vai virar coroa. E vai virar exatamente isso aqui. No caso, só vai ter que inverter o lugar das moedas, só que vai virar exatamente aquela ali. Ou seja, a gente fez isso no segundo movimento. Ou seja, tem um movimento, aqui ó, um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Após 3 movimentos, vira tudo cara, vira tudo coroa. Sempre confundo quando eu vou falar. Então a resposta é B, 3 movimentos. E, como eu falei, teve uma questão no banco de questões do MEP que é exatamente essa. Se não me engano, eram 7 moedas em 25 e 4 que viravam de cada vez, se não me engano era isso. Era a única diferença. E teve uma questão da própria Canguru também que foi muito parecida, que os valores eram menores. Se não me engano, eram 3 moedas ou eram 4 moedas. Então perceba que acaba sendo uma questão bem clássica. 13, vamos entender. 4 caixas iguais sem pintura são coladas para formar a estrutura ao lado. 1 litro de tinta, então 1 litro de tinta é necessário para pintar o exterior de uma caixa inteira. Então, uma caixa, 1 litro de tinta, uma caixa. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar o exterior da estrutura? Bem, vamos entender o seguinte, ó. Para começar, cada uma dessas caixas elas têm uma configuração igual uma com as outras. Elas têm 2 faces pequenas, vou chamar de 2P, 2 faces pequenininhas. Tem 2 faces médias, que são essas faces achatadas aqui do lado. E tem 2 faces que eu vou chamar de grandes, que são as aqui de cima. E a de baixo, de cima e de baixo, no caso. Ou seja, a gente sabe disso inicialmente. Olha para as intersecções. Olha para essa intersecção aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha meu mouse ali, ó, que eu estou desenhando. Olha para essa intersecção aqui. Qual é a área dessa intersecção? Bem, é P. Só que perceba que ela está tampando P de 2 caixas ao mesmo tempo. Ou seja, 2 caixas ao mesmo tempo nesse momento estão sendo tampadas por uma área P. Então perceba que a intersecção ali, ó, é 2P. Aquela intersecção ali é 2P. Porém não tem só aquela, tem outras. Qual outra intersecção tem? Essa aqui que eu vou desenhar agora. Olha aqui, ó.
essa intersecção, ó, bem aqui, que está escondida ali atrás, que é dessa caixa bem aqui atrás, ó, ela tem intersecção com ela tem intersecção com aquelas duas caixas ali. Só porém, qual que é o tamanho dessa intersecção? M. Porém, quando a gente coloca dessa forma, é M de uma caixa sendo tampada e M de outras duas caixas. Porém, M dessas outras duas caixas juntas. Só você pensar o seguinte, ó. Deixa eu ver se consigo algo aqui. Acho que não vou ter nada para explicar. Pera aí. Vou ter sim. Ó, talvez meu áudio fique um pouco baixo, mas ó, dá pra escutar. Tem duas caixas aqui, ó, certo? Duas caixas. Quando eu pego essa caixa menor e coloco na caixa maior, automaticamente o que aconteceu é que a área de contato é igual 2 vezes a área da caixa menor. Dá pra entender? Por quê? Porque ela tá tampando uma área igualzinha a essa menor na caixa maior. Ou seja, neste caso, que temos ali uma intersecção do tamanho M, teremos 2M. Teremos 2M de área. E tem mais uma intersecção ainda, que está escondida. Aquela de trás, ó. Aquela ali, ó. Nessas duas caixas ali em cima. E aquela intersecção ali vale G. Não vale G? Porém, mesma coisa. Então vai ser 2G no total de área. Então, ó, mais 2G. Ou seja, quer dizer que a área de intersecção geral é igualzinha à área de uma caixa inteira. Olha só, igualzinho. Bem, se as 4 caixas estivessem separadas, a gente iria utilizar 4 litros de tinta. Porém, como a gente vai ter que usar, isso aqui a menos, ó, isso aqui a menos, então isso aqui vale 1 litro de tinta, porque vale uma caixa. Então, a gente vai ter que utilizar 3 litros de tinta. Resposta letra B. Beleza? Então, número 13 é isso. Bora para 14, já estamos acabando já. A número 14 diz o seguinte, essa aqui eu considero que dessas 15 que a gente vai fazer, essa 14 seja mais difícil, tá? Espera aí que o medalha tá tampando ali em cima, ó, deixa eu tirar aqui. Não tá tampando não, só tampou o maisinho ali só, mas dá pra entender. Ó, sejam A, B e C números inteiros. Qual dos números a seguir com certeza não é igual a? Vamos escrever. A menos B ao quadrado mais B menos C ao quadrado mais C menos A ao quadrado. Bem, perceba que a gente tem três números aí que a gente não sabe qual é o valor deles. 3 letras, né? Será que a gente consegue eliminar algum? Se a gente conseguir eliminar algum, fica mais fácil. Bem, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Bem, primeiramente, ó, eu posso fazer o seguinte. Esse A menos B, eu não sei quanto vale. Porém, posso chamar ele de X. Esse B menos C, eu também não sei quanto vale, mas posso chamar de Y. Ou seja, eu falei que A menos B é igual a X. E eu falei que B menos C é igual a Y. Quanto vai valer C menos A, então? Se é C menos A. Bem, a gente não sabe ainda. Porém, a gente sabe quanto vale C e quanto vale A. Por quê? Olha o que a gente vai fazer. A gente vai conseguir sumir com a letra B. Por quê? Porque perceba que a B é a única que aparece nesses dois aqui de cima. Então, se a gente isolar a letra A, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter A igual a X mais B e C igual a Y menos C, se não estou enganado. Deixa eu confirmar aqui. Opa. B menos Y. Deixa eu confirmar se é isso agora para ele. Isso, exatamente isso. Por que a gente vai sumir com C, a gente vai sumir com B agora? Porque, ó, a gente sabe quanto vale A, sabe quanto vale C. Então, só substituir aqui, ó. Então, substituindo, a gente vai ficar com B menos Y menos X mais B. Ou seja, B menos Y menos X menos B. B com menos B cortou, ou seja, menos Y menos X. Ou ainda, menos X mais Y.
Ou seja, isso aqui ó, vale quanto? Isso aqui vale menos x mais y. Tá, vou apagar isso aqui agora. Por que isso é útil? Porque é o seguinte, ó. Se a gente for substituir então agora, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais aí isso aqui ao quadrado. Para começar, como aqui é o sinal de menos, esse aqui é o sinal de menos, quando for levar ao quadrado vai ficar positivo, então não importa esquecer o sinal, tá? Então vai ser x mais y ao quadrado. Vamos lá. Quadrado primeiro, que é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2xy mais o quadrado segundo, ou seja, mais y ao quadrado. Juntando tudo, a gente vai ficar o seguinte, ó. A gente fica com 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 2xy. Ou seja, posso colocar o 2 em evidência? Isso aqui é o mesmo que duas vezes x ao quadrado, mais xy, mais y ao quadrado. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo ali em cima, ó, é um número par, porque é múltiplo de 2. Se é um número par, o único ímpar que tem aqui é o 1. Ou seja, qual que é o único que não pode ser? 1. Por que é uma questão difícil? Porque é uma questão que é meio difícil você conseguir chegar nisso, né? Sinceramente, é uma questão muito difícil de chegar nisso. Seria uma questão que, a princípio, eu pularia e faria só depois sobrasse tempo. Certo? Bora pra última de hoje, então. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. A gente tá com 42 minutos. Beleza. Bora para a última questão de hoje, ó. Os dois primeiros dígitos de um número de 100 dígitos são 2 e 9. Quantos dígitos tem o quadrado desse número? Bem, a gente não sabe quanto vale esse número, basicamente. Qual que seria o maior número possível? Seria o 2, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Com 99 dígitos 99 noves. Esse seria o maior possível, porque é um número de 100 dígitos que começa com 29. Porém, levar esse número ao quadrado, sendo esse o maior número possível, daria muito trabalho. Então, vamos arredondar ele vamos arredondar ele para o seguinte. Desculpa, travei. Vamos arredondar ele para 3. Deixa eu... Seguinte aqui, ó. Vamos arredondar ele para 3. Seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. 99 zeros. Ou seja, esse número aqui nada mais é do que 3 vezes 99 para 10 elevado a 99. Certo? É basicamente o mesmo número. Deixa eu só confirmar. Tá certinho, tá certinho. Pronto. Bem, só que 3 vezes 10 elevado a 99 é mais fácil de levar ao quadrado. Então, 3 vezes 10 elevado a 99, quando elevar ao quadrado, vai ser a mesma coisa de 9 vezes 10 elevado a 198. Ou seja, esse número aqui então vai ter quantos dígitos? Bem, vai ter 198 dígitos aqui, mais um dígito aqui. Ou seja, esse número aqui tem 199 dígitos. Só que você tem que lembrar que este número aqui ele é maior do que o maior número possível. Ou seja, isso quer dizer então que o maior número possível e, portanto, qualquer outro número que comece com 29 e tenha 100 dígitos também vai ter 199 dígitos. Certo? Então, respondido aí número 15. Bem, as primeiras 15 questões estão feitas aí para vocês, demoramos 45 minutos para isso. Na próxima aula aqui do Canguru nível S, a gente vai resolver as questões então, de 16 a 25 e depois na próxima a gente resolve da 26 a 30. Beleza? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Encerramos por aqui. Nos vemos na próxima aula da Canguru aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva se você não se inscreveu ainda e até mais. Falou! Pronto, já está gravando.
Muitíssimo boa noite, meu nome é Renan Proença, vocês devem me conhecer já. Estamos aqui hoje para a aula da Canguru de Matemática, que eu fiz bastante propaganda dessa aula. Deixa eu só trocar uma coisinha aqui, ó. Pronto. Fiz bastante propaganda dessa aula. Vou explicar rapidamente, antes de a gente começar, como é que isso vai funcionar, certo? Então, a partir de hoje,